O dom do discernimento espiritual e humano. Texto inspirado na espiritualidade do discernimento segundo a tradição cristã oriental e ocidental. Quais são os 7 dons e 12 frutos do Espírito Santo? Segundo o Catecismo da Igreja Católica no número 1845. Os 7 dons do Espírito Santo são graças infusas na alma para aperfeiçoar as virtudes e tornar o cristão dócil às inspirações divinas. Segundo o mesmo Catecismo da Igreja Católica, eles são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Quando o Catecismo da Igreja Católica no número 1831 fala dos frutos do Espírito Santo, diz o seguinte: a tradição da Igreja enumera 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Conferir Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Sobre o discernimento, o Catecismo e a tradição católica destacam 3 vertentes principais. A primeira é o discernimento de espíritos, como carisma. Consultar a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. O carisma é a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para identificar-se uma inspiração, noção interior ou visão vem de Deus, do espírito humano ou do maligno. O discernimento protege a comunidade e os outros dons de interpretações equivocadas, falsas ou erradas. Como se diz na gíria, o erro de ignorar o erro. Por exemplo, quando pecamos por presunção, ou quando dizemos, ele é grande, sabe o que faz. Estamos a fazer um discernimento errado das pessoas e das circunstâncias. Porque ninguém é tão sábio que sabe tudo e ninguém é tão ignorante que não pode saber o necessário na vida. Temos de ter o hábito de saber procurar sobre as coisas, a família, a igreja e a sociedade as informações detalhadas dos assuntos que sucedem na vida, ou ao menos tentar ter o mínimo de informações necessárias para não vivermos perigosamente, ou seja, de eternas urgências e emergências. Se não faremos como aquela gente que reclama de tudo e de todos, e se lhe perguntares o que realmente te faz falta, ele diz: não sei ao certo o que me faz falta. Este comportamento denota falta de discernimento afinado. Imagine se este tipo de pessoas chega a ter cargos relevantes da sociedade. Usará o laxismo, a lógica da surpresa e da contínua emergência. Quantas famílias não ressentem este mal da alma humana? A segunda é o discernimento contra as tentações. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o Espírito Santo ajuda o cristão a diferenciar uma provação necessária para o crescimento interior de uma verdadeira tentação que leva ao pecado. Ele desmascara a mentira da tentação. A terceira são as decisões e vontade de Deus. O discernimento é uma verdadeira arte que deve ser aprendida e exercitada à luz da oração e da palavra. Ele permite julgar situações complexas para alinhar as escolhas humanas à vontade divina, evitando cair em armadilhas de egoísmo ou engano. Apenas nasce um ser humano. Ele deve imediatamente aprender a morrer. Consultar Sêneca, A brevidade da vida. Tema: a jornada do discernimento. Do nascimento à morte. Introdução. A criança inocente. Quando nasceste, trouxeste contigo um coração limpo. Não sabias ainda o que era o bem nem o que era o mal. Sabias apenas chorar e procurar calor e confiar. Essa confiança cega é a primeira imagem de Deus em ti. Cresceste e o mundo foi-te ensinando a fechar essa abertura. Não sejas ingênuo. Protege-te. Olha primeiro por ti. E tu, devagar, foste construindo muros. Não por maldade, por medo. Nessa fase ainda não há inimigo declarado. Há apenas a confusão do coração que ainda não encontrou norte. Tudo te agita, tudo te move. Um dia queres uma coisa, no dia seguinte outra. É o ruído do interior que ainda não aprendeu a ouvir o silêncio. Mas Deus espera, pacientemente, como quem conhece o caminho antes do caminhante descobrir. O encontro. O dia em que tudo tremeu. Há um momento na vida de cada cristão, pode ser aos 15 anos ou aos 50, em que algo parte. Não é uma quebra de destruição. É uma quebra de abertura. Como quando a casca dura de uma semente racha e a vida começa a emergir. Talvez tenha sido numa missa, ou num silêncio inesperado, ou à beira de uma cama de hospital, ou depois de um fracasso que te pôs de joelhos. Não importa o como. Importa o quê. Deus tocou-te. E nesse toque não houve terror, houve reconhecimento. Como quem ouve o seu próprio nome dito pela primeira vez de modo verdadeiro. Nesse momento, algo em ti disse: é isto. É Ele. É Deus.
E a tua vida começou a dividir-se em antes e depois. Antes, eras tu no centro. Depois, Deus passou a ser o centro, ou pelo menos, começaste a querer que fosse. Essa é a conversão. Não um sentimento bonito. Uma reorientação de tudo. E com essa reorientação, Deus começou a fazer algo em ti que talvez ainda não tenhas nomeado. Começou a afiar dentro de ti um sentido novo. Um sentido que não é dos olhos, nem dos ouvidos, nem da razão pura. É o sentido do espírito. O dom, o radar que Deus te dá. Existe um dom, e é um dom real, não uma metáfora, que o Espírito Santo deposita no coração de quem se abre a ele. Chama-se discernimento de espíritos. Não é uma sensação vaga. Não é instinto humano apurado. Não é simplesmente ser perspicaz ou inteligente. É uma capacidade divina. Uma faculdade que Deus ativa em ti, para que vejas o que os olhos não alcançam. Imagina um radar instalado no centro do teu peito. Um radar que não mede distâncias nem velocidades, mede origens. A origem de um pensamento. A origem de uma palavra. A origem de uma atração, de um impulso, de uma voz interior. Porque nem tudo o que sentes vem do mesmo lugar. Há pensamentos que vêm de Deus. Há pensamentos que vêm de ti, da tua ferida, do teu medo, do teu desejo não purificado. E há pensamentos que vêm de algum lugar mais sombrio, de forças que existem e que trabalham, silenciosamente, contra o teu bem. O dom do discernimento não te dá superpoderes. Dá-te algo mais valioso, clareza. A clareza de ver por trás das aparências. De sentir quando uma palavra bonita esconde uma intenção torta. De perceber quando uma proposta que parece boa te afasta de Deus. De reconhecer quando o que parece piedade é, na verdade, orgulho disfarçado de humildade. E este dom não é exclusivo de santos ou de místicos. É para ti, para a tua vida, para as tuas decisões diárias, para quando precisas de escolher um caminho ou dois que a princípio te parecem igualmente certos, para que quando alguém te fala ou te diz alguma coisa, algo dentro de ti diz: espera, analise muito bem isso, sem saberes porquê, para quando sentes paz no meio de uma decisão difícil ou inquietação no meio de algo aparentemente tranquilo. Esse radar, esse é Deus a falar-te. O radar em ação. Ver por dentro das pessoas e das situações. O dom do discernimento não serve só para te protegeres a ti. Serve também para veres os outros com os olhos de Deus. Há momentos em que encontras alguém e algo dentro de ti diz: esta pessoa precisa de ajuda, mas não sabe pedir. Há momentos em que escutas palavras bonitas e o teu interior sussurra: há algo que não bate certo aqui. Há momento em que te sentes no lugar errado e com pessoas erradas e uma voz dentro te diz: sai deste lugar, e outra te diz: permanece e desfrute da festa. E tens a sensação que no dia seguinte, quando cair a ficha, sofrerás com as consequências. Há momentos em que uma situação parece perfeita e sentes uma inquietação que não consegues explicar. Não ignores isso. Não é paranoia. Não é julgamento. Não é desconfiança doentia. É o radar de Deus a falar. A diferença entre julgamento e discernimento é esta. O julgamento condena. O discernimento protege a ti e ao outro. O julgamento fecha o coração. O discernimento abre os olhos com amor. Quando usas o discernimento com amor, não vês o outro como ameaça. Vês o outro como alguém que talvez esteja perdido e cujas palavras ou ações revelam uma ferida que ainda não sarou. E isso muda tudo na forma como respondes. Em vez de reagires, aguarde. Em vez de atacares, proteja. Em vez de te fechares, discirna. Somente com calma e prudência saberás agir com sabedoria. Quantas vezes na vida a pressa não danejou mais do que curar? Esse é o dom na sua expressão mais bela. Não é uma arma. É um instrumento de amor. O discernimento cotidiano. Como viver em guarda sem viver com medo? Então como vives tu, dia a dia, com este dom? Não como um paranoico que desconfia de tudo e de todos, mas como um amante que conhece tão bem a voz do amado que reconhece de imediato qualquer imitação. Primeira regra: volta sempre ao fruto. Jesus disse claramente: reconhecereis a árvore pelo seu fruto. Pergunta-te sempre: este pensamento, esta decisão, este caminho, para onde me leva? Leva-me para mais amor, mais serviço, mais doação, mais paz interior? Ou leva-me para mais orgulho, mais isolamento, mais julgamento dos outros, mais obsessão comigo mesmo?
O bom fruto tem sempre o sabor do amor. O fruto podre tem sempre a trave do ego. Segunda regra, que o silêncio seja o teu instrumento de precisão. Não podes discernir no barulho. Não podes ouvir a voz fina de Deus no meio da gritaria do mundo. Cada dia, nem que sejam 10 minutos, fecha a porta ao mundo e abre a porta interior. Não para fazer um relatório das tuas falhas, mas para perguntar: o que se passou hoje no meu coração? Quando senti paz? Quando senti agitação? O que é que isso me diz? O radar só funciona quando está ligado e sintonizado. E o radar espiritual liga-se no silêncio, na quieta amena. Terceira regra, que a comunhão seja o teu antídoto, o teu remédio. O inimigo trabalha no isolamento. Quando começas a achar que não precisas de ninguém para o teu caminho espiritual, desconfia. Estás a tornar o teu próprio Deus como fez Lúcifer, o demónio. Ele se tornou o seu próprio Deus. Quando começas a achar que és o único que entende as coisas de Deus, desconfie muito, mesmo. O dom do discernimento não é propriedade privada. Cresce na comunhão, porque às vezes o que discernes em ti mesmo está distorcido pelo teu próprio ego. E precisas do olhar do outro, de um guia espiritual, de um irmão, uma irmã de confiança, para confirmar ou corrigir o que vês. A humildade não é humilhação, é saber que sozinho te perdes. As tentações, disfarçadas. Os inimigos com cara de bonzinhos. O apóstolo mais perigoso é aquele que confunde o seu ego com a sua missão. O pai de família mais perigoso é aquele que confunde a sua obsessão de controlo com o amor. O crente mais perigoso é aquele que confunde a sua opinião com a vontade de Deus. Cada um dos 8 vícios capitais não desaparece com a conversão. Somente muda de roupagem. Por exemplo, a gula torna-se consumismo espiritual. Queremos mais retiros e vigílias e peregrinações, mais livros e cantos ruidosos na igreja. Queremos enxutar Satanás na música e lhe acolhemos na vida cotidiana quando nos tenta. Tudo isso sem transformação real da pessoa. Esse tipo de pessoa se esforça muito mesmo e continua sempre a mesma. Como dizem os franceses, toujours la même chose. A soberba torna-se zelo apostólico. Eu é que sei como se deve rezar. Portanto, somente eu devo dirigir as orações. Devo demonstrar aos outros que posso suportar grandes vigílias semanais. A preguiça torna-se prudência fingida e regra da vida, remando sempre as coisas da vida dizendo: ainda não é o momento certo para agir. A inveja torna-se discernimento crítico, se vive cobiçando as coisas alheias. Conhece destes disfarces? Provavelmente, sim, porque todos os usamos. E aqui está o que torna o dom do discernimento tão necessário. Sem ele, podemos passar uma vida inteira a ser religiosos e nunca ser santos. Podemos acumular práticas, devoções, títulos, ministérios, cantar e cantar na igreja e estar completamente fechados ao amor real. O discernimento é o instrumento que Deus nos dá para não nos enganarmos a nós mesmos. Para ver quando o que chamamos fé é, na verdade, medo. Quando o que chamamos humildade é, na verdade, cobardia. Quando o que chamamos amor é, na verdade, dependência. A graça não é nunca termos usado esses disfarces. A graça é reconhecê-los e rir de nós mesmos com ternura e voltar ao centro. A maturidade. O coração que já não precisa de provas. Com os anos, se viveres o discernimento, acontece algo belo. Deixas de precisar de grandes consolações espirituais para continuar. No início da fé, Deus dá-te muitos presentes. Lágrimas de alegria, sensações de paz, momentos de clareza quase mística. É como um namorado que cobra a amada de flores para que ela confie nele. Mas a força do seu amor não está nas flores, mas no gesto concreto. Ama e faça o que quiseres, disse Santo Agostinho. Mas o amor maduro não precisa de flores todos os dias. O amor maduro sabe que o outro está presente mesmo no silêncio, mesmo na aridez, mesmo na dúvida. E o radar do discernimento maduro já não precisa de sinais fortes. Deteta as frequências mais subtis. A paz quase imperceptível que confirma uma decisão. A inquietação suave que diz: espera, ainda não. A clareza tranquila que surge no meio de uma situação caótica. O cristão maduro não desiste quando Deus parece ausente. Sabe que essa ausência aparente é a escola mais alta do amor. As grandes coisas amadurecem no silêncio. Por exemplo, quando Deus retira as muletas para ver se já andas sozinho, e descobres que sim, que andas,
Porque Ele te ensinou, te sustentou. Esse é o cristão que perdoa sem esperar reconhecimento, que serve sem esperar aplauso, que ora no escuro sem pretensões, que ama mesmo quando custa. A morte, o último discernimento. E um dia, será no teu tempo, não no teu plano, chegará o momento final, o momento do ofertório e da colheita. E aí, o discernimento terá uma única pergunta: não sobre doutrinas, não sobre práticas, não sobre títulos. A pergunta será esta: amei? Dei o pão ao que tinha fome, mesmo quando eu também tinha fome. Perdoei quem me feriu, mesmo sem merecer. Fui fiel, mesmo quando ninguém via. Vi os outros com os olhos de Deus, mesmo quando me custou a não julgá-los. Se a resposta for sim, mesmo que imperfeito, mesmo com quedas e recomeços, então a morte não será o fim de nada. Será o início do que o teu coração sempre pressentiu que existia. A comunhão perfeita com aquele que te amou primeiro. Aquele que instalou em ti esse radar. Não para te tornar poderoso, mas para te tornar capaz de amar com os olhos abertos. A única certeza. A vida cristã não é um caminho de perfeição crescente. É um caminho de amor crescente. E o dom do discernimento não é um prémio para os avançados. É uma bússola para todos, desde o primeiro passo até ao último. Pede-o, exercita-o, confia nele. Porque quando Deus te dá um radar, não é para te dar medo do mundo. É para te libertar do medo e amar sem ilusões, sem disfarces, sem medos. E o amor, esse, ninguém te pode tirar. Nem o tempo, nem o fracasso, nem o inimigo, nem mesmo a morte. Porque o amor é de Deus. E Deus não passa. Somente Deus basta.